Olá pessoal, aqui é Pod Papo Legal, o podcast do Papo Legal 1111 e as mídias MSF. Vamos falar hoje aqui da ida do Papo Legal ao Distrito Alvorada, quilômetro 140, de Moto Bis, para fazer cobertura de futebol. Lá no Distrito Alvorada estava acontecendo a Copa Alvorada e naquele domingo haveria jogo às 14 horas e também às 16 horas. E os vencedores se encontrariam uma semana depois para a grande final da Copa Alvorada. O Papo Legal ainda não tinha ido ao quilômetro 140 para fazer cobertura esportiva. Então foi falado com um dos organizadores de que a gente iria, e para tal foi conseguido um veículo, um carro, para ficar mais fácil a transitabilidade pela rodovia Transamazônica. Mas aconteceu que poucas horas antes da saída para o Distrito Alvorada, eu que estava no perímetro urbano de Uruará, 40 quilômetros de distância, soube que o veículo já não estaria mais à disposição. E aí ficou-se aquele clima de apreensão, de chateação. Puxa, estava tudo organizadinho para ir naquela primeira cobertura de futebol lá no quilômetro 140 do Distrito Alvorada e estava se encaminhando para não dar certo. A gente consultando o clima pela internet, dando uma olhada como é que estava o visual em relação à possibilidade de chuva ou não, parecia não chover, e realmente não choveu. Então, quando foi na casa de 12h30, pegamos uma motobis e fizemos o deslocamento do perímetro urbano de Uruará para o Distrito Alvorada. 40 quilômetros a leste do centro de Uruará, pela rodovia Transamazônica. Idealizamos fazer uma viagem sempre olhando para o velocímetro da motoca para se saber se estaria em 40 km por hora. Claro que fazendo toda uma negociação mental para que a motocicleta não furasse pneu nesse trajeto. Senhoras e senhores, a gente começou a viagem sempre a 40 km por hora. E fomos indo. O primeiro referencial que nós tivemos que passar foi a Vila dos Migrantes, quilômetro 175. Depois estávamos já na ponte do Igarapé Quente Frio, onde fica pertinho a Arena Ferraz. Fomos seguindo. Daí a pouco passamos ali em frente à entrada do balneário do Matias, na famosa ponte do JP, quilômetro 170. Estávamos indo para o quilômetro 140. Chegamos ao quilômetro 165. Passando ali em frente o campo de futebol Society do Celso. E fomos indo. Daí a pouco a gente já estava passando pela Ponte de Cimento. Lá sobre o rio Uruará. Pertinho de onde, de vez em quando as cabeceiras dos rios se enchem para a direção de Placas, que fica para o lado oeste de Uruará, ali na Ponte de Cimento, o rio Uruará transborda sobre o leito da rodovia Transamazônica e dá um trabalhão. Seguimos a nossa viagem, chegamos ao quilômetro 157, lá onde é conhecido como
setor do Alemão e local onde Joel Camilo trabalhou na parte de medicina em Uruará nos idos de muitas décadas. Passamos então pela Vila Planalto, quilômetro 150, ali na entrada do Iatai, que é o Colégio Adventista do Coração da Amazônia. Iatai, onde tem um campo de futebol society, que era de dentro da área maior geográfica do campo de futebol de 11, do time do Palmeiras, que foi muitas vezes campeão na região. Um pouquinho mais à frente, a gente passou pelo ponto que já foi chamado Flor de Minas, que era um restaurante bacana para a época, viu? Muito bom mesmo, parada de ônibus. E então chegamos ao quilômetro 140, chegamos ao distrito Alvorada. As pessoas que olhavam a moto com os adesivos do Papo Legal, eu estava um pouco empoeirado, e chegamos exatamente para fazer a cobertura do jogo das 14 horas. Deu tudo certinho. Fizemos então todas as filmagens para a internet do jogo das 2 da tarde, que inclusive teve uma decisão dos pênaltis. Isso aí você pode procurar dentre os vídeos do canal Papo Legal com Marinaldo 1111 e as mídias MSF. Vai ter essa decisão por pênaltis de maneira muito emocionante. Logo depois aconteceu o início do jogo das 16 horas. E geralmente o jogo das 16 horas ele começa um pouquinho atrasado, ou seja, depois das 16, um pouquinho a mais. Aqui na zona rural, por exemplo, ou em alguns outros lugares, a coisa não acontece pontualmente quanto aqueles jogos que a gente assiste nas grandes emissoras de TV que começam às 4 da tarde, em cima da pinta do horário no cronômetro. Fizemos a cobertura então do primeiro tempo, adentramos um pouquinho depois do segundo tempo e a coisa começou a parecer que chegaria-se no rumo das 18 horas mais rápido e nós teríamos lá do 140 para a direção oeste, então 40 quilômetros para serem transitados para chegarmos de retorno ao perímetro urbano de Uruará. E tivemos que não concluir aquele jogo das 4 da tarde. Saímos ali do distrito Alvorada, fomos um pouquinho mais para leste, tipo menos de 1 quilômetro, aonde há um posto de combustíveis. Organizamos as coisas e então lá daquele posto de combustíveis a gente já passou na direção de Uruará, inclusive direto pela frente novamente do distrito Alvorada, ali da vila que está no quilômetro 140. E já fomos fazendo o retorno na direção do Sol Point. Fomos transitando, fazendo aquele deslocamento e quando chegamos neste retorno na Ponte de Cimento, aí a noite já começou a dar as caras de verdade. Isso nos pontos mais difíceis para se transitar no leito da rodovia Transamazônica, que ainda não tem asfalto, no trecho de Medicilândia a Rurópolis, um trecho que dá de Medicilândia a Uruará 110 quilômetros, de Uruará a Placas mais 60 quilômetros, que já iria para 170, e outros 90 quilômetros de Placas até Rurópolis.
somando-se 260 quilômetros na estrada federal que ainda precisa receber a atenção da pavimentação asfáltica. Então a gente ali da Ponte de Cimento já para a direção Uruará, começamos a negociar mentalmente muito mais ainda com a moto para que ela não furasse o pneu, porque seria drástico o negócio. Nós já tínhamos ido de Uruará ao Distrito Alvorada 40 quilômetros e estava voltando os outros 40 quilômetros para se fechar os 80. E quando se deu 20 horas e 30 minutos, por aí, não menos do que isso, estávamos sim na cidade de Uruará, já trabalhando edições de vídeos para poder haver a postagem tanto no Papo Legal YouTube, Papo Legal página do Facebook, na plataforma do Kawai no nome de Marinaldo Santana Ferreira e também status do WhatsApp. As nossas gravações elas são feitas em vídeos maiores para o YouTube e para a página no Facebook e no estilo recorte para o Kawai, para os vários rios, que é uma outra função que se tem para postagem, para stories e para status do WhatsApp. Então essa foi uma aventura que aconteceu de maneira sensacional do Papo Legal 1111 e as mídias MSF fazerem essa visita esportiva ao Distrito Alvorada. O pessoal lá do Distrito Alvorada foi muito receptivo, ficou muito agradecido por nossa visita e estamos aqui então registrando para todos das redes sociais mais essa aventura através do Pod Papo Legal, podcast do Papo Legal 1111 e as mídias MSF. A chave Pix que nos atende é o e-mail marinaldoreporter@gmail.com e o nosso contato por WhatsApp é a área 93 991 91 de novo 0011. Inscreva-se, curta, compartilhe, comente, ative o sininho. Aquele abraço!